a gente vai posicionar o paciente? Se a gente estiver trabalhando com pesos livres, por exemplo, halteres, cameleiras, o paciente vai precisar, ele ter uma boa estabilização do próprio corpo, tá? E como que a gente pode conseguir isso? Se o paciente, por exemplo, estiver em pé, a gente vai falar para ele deixar as pernas um pouco afastadas, ok? Para a gente abrir aqui a base de sustentação, né? E o paciente não se desequilibrar enquanto ele realiza os exercícios. E a gente pode solicitar também que ele leve o umbigo lá na direção da coluna, para a gente contrair os músculos internos profundos do abdômen e dar uma boa estabilização do tronco. A resistência. Normalmente a gente vai aplicar resistência sempre na parte mais distal do músculo, do segmento onde o músculo se insere, ok? Então, por exemplo, vamos pensar flexão de braço, aqui o bíceps. A gente vai aplicar resistência onde? Exatamente, tá? Na parte mais distal do segmento onde o bíceps se insere. O bíceps não se insere aqui no rádio, então a gente vai aplicar a resistência na parte distal do rádio. Essa resistência, gente, é sempre no sentido oposto da ação muscular que vocês querem. Então, por exemplo, nesse mesmo caso do bíceps, né, ele faz a flexão do cotovelo. Então a nossa resistência vai ter que ser no sentido de extensão do cotovelo. Ok? Tudo bem? Antes da gente iniciar os exercícios, propriamente dito, a gente vai fazer um aprendizado. Lembra disso? Falei na aula teórica sobre isso. Fazer alguns movimentos para o paciente aprender o movimento. Tá? Então a gente vai falar para o seu José. Seu José, leva a sua mão lá na direção do ombro. Tá? E tem que ser um comando verbal que o paciente entenda, tá, gente? Então não vai falar para o seu José flexionar o cotovelo. Tá? Ele não vai entender. Você vai falar, seu José, dobra o cotovelo, leva a mão lá na direção do ombro. Ok? E faz algumas repetições livres antes de iniciar o treinamento resistido. Ok? É muito importante que vocês mantenham o comando verbal. Tá? Então não vão ficar olhando no celular ali enquanto o paciente faz exercício. Você tem que ficar incentivando ele o tempo todo. Vamos, seu José, mais forte, vamos, dobra o cotovelo, força. Isso, agora volta, devagar. Mais uma vez, força, força. Tá? O comando verbal é importante. A gente consegue produzir mais força quando a gente tem esse incentivo. Ok? E durante os exercícios, o tempo todo vocês vão observar a resposta do paciente, tá? Se ele está sentindo dor, se ele está cansando, aumentando a frequência respiratória, tá? Observa a feição dele, observa se ele está fazendo aquela manobra de valsalva. Lembra o que é, gente? Falei sobre isso já. Quando a gente tenta fazer uma expiração com a glote fechada, sabe? A gente aumenta a pressão intraabdominal e isso eleva a pressão arterial, tá? Então a gente tem que tomar cuidado para o paciente manter a respiração o tempo todo, principalmente no caso de pacientes que têm hipertensão, ok? Então o tempo todo vocês precisam observar se o paciente está puxando o ar e soltando, tá? Normalmente a gente solta o ar no momento que a gente faz força, tá? E puxa o ar no momento onde o nosso pico de torque é menor. Exatamente, né? Então, por exemplo, nesse caso de bíceps, como que vocês acham que deveria ser a respiração? Quando está subindo, solta o ar, e quando está descendo, Puxa o ar, tá? Então, porque ele gera mais espaço. tá? Justamente para você não fazer essa manobra de valsalva, tá bom, gente? Ok?